Olha, um decreto dá condições para a Fundação Nacional do Índio ter o poder de polícia para também ajudar a proteger as terras indígenas. A publicação atende uma exigência do Tribunal, aliás, do Supremo Tribunal Federal, que foi datada de dezembro do ano passado. Mas parece que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, dando poder de polícia para a FUNAI, causou divergência de alguns representantes do Senado e há uma ampla discussão sobre isso, Jéssica. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia para você que acompanha o Rondônia Urgente. Exatamente. Agora, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem poder de polícia para proteger as terras indígenas e os indígenas em todo o território nacional. Essa foi uma decisão, é uma autorização por meio de decreto publicado, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem destacado na sua fala, Marcelo, é uma exigência do Supremo Tribunal Federal desde dezembro de 2024, desde dezembro do ano passado, porque já haviam várias alegações protocoladas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil desde 2020, em relação à maneira, à forma com que os indígenas estavam sendo tratados durante a pandemia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil fez várias recomendações e várias medidas a serem adotadas em relação à atuação desses povos, a atuação ilegal nas terras indígenas e também ao tratamento em relação aos indígenas em todo o território nacional. Agora, a FUNAI passa a ter poder de polícia diante de qualquer ameaça aos povos indígenas ou ao território indígena ou possível ameaça, inclusive em relação à ocupação ilegal. O senador Marcos Rogério se posicionou contra essa decisão. Mais precisa a respeito do poder de polícia que a FUNAI passa a adquirir por meio de decisão da Presidência da República. A gente vai ouvir agora, assistir uma entrevista do senador a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Esse decreto do governo federal é claramente inconstitucional. Ele viola a separação de poderes e atribui a um órgão do governo poder de polícia para restringir direitos, para lacrar bens, propriedades, destruir equipamentos. Ou seja, aquelas ações que hoje se observa Brasil afora, onde quando chega o IBAMA, ICMBio, Polícia Federal e há a destruição de equipamentos em áreas em litígio ou em áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, e aí há a destruição, agora isso poderá ser feito pela própria FUNAI, o que é um problema, porque nós temos muitas áreas do Brasil onde se questiona a questão da demarcação dessas áreas e, a partir do momento em que você tem um instrumento dessa natureza, a própria FUNAI poderá adotar as medidas que achar cabíveis. Por quê? Porque o poder de polícia, ele atribui ele tem pelo menos três características que são fundamentais. A discricionariedade, ou seja, o poder de decidir, a auto-executoriedade, ou seja, ela própria decide e ela mesma executa a decisão que tomou. E o terceiro, que é a coercibilidade, ou seja, ela exerce o poder de polícia para fazer cumprir a sua própria determinação. Aqui exclui totalmente o papel do Ministério Público, do Judiciário e da Força Policial. Ela pode pedir auxílio, mas ela pode fazer tudo porque ela passa a ter poder de polícia. Então, é muito poder para um órgão que tem um apego ideológico muito claro no Brasil e isso vai gerar mais conflito no campo. Então, não se desconhece da importância de ter fiscalização, de ter controle sobre essas áreas, mas não será a solução do problema, não será atribuir poder de polícia à FUNAI. Eu acho que isso é um retrocesso e que leva mais intranquilidade, mais insegurança para o campo. Por isso, eu apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar essa proposta do governo federal. Jéssica, a gente entende que a proposta que foi apresentada pelo senador Marcos Rogério vai passar pela apreciação tanto da Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. Mas, independente disso, a decisão do governo federal já está em vigência?
Sim, Marcelo. Segundo o decreto, a FUNAI já tem poder de polícia para atuação em todo o território nacional nas áreas indígenas. Mas a gente espera, né, no decorrer aí desse protocolo do projeto de direito legislativo do senador, se vai haver alguma mudança, alguma reação da presidência em relação a isso. O senador deixa bem claro que o que ele espera é que a atuação da FUNAI esteja bem regulamentada, para que o setor agropecuário não seja prejudicado em todo esse processo, em toda essa mudança. Volto com você. Obrigado, Jéssica. Sabe o que falta para tomar uma decisão como essa, mesmo independente de ter a recomendação do Supremo Tribunal Federal? É recomendação. E não pode impor porque isso é titulado por lei ou decreto presidencial. É um diálogo com todos os setores. Um diálogo. O ICMBio já tem esse poder de polícia também, que também trabalha da mesma forma junto com a Polícia Federal. A Polícia Federal é o órgão de fiscalização repreensiva e que acompanha todo e qualquer ato de crime praticado em âmbito da esfera federal. Seja operação de desintrusão, invasão de terra indígena, invasão de parques nacionais, etc. Exploração de minério de forma desordenada ou qualquer outro crime em áreas consideradas federais ou crimes que são relacionados ao Código Federal. Se tiver um diálogo entre o setor produtivo e mais as instituições que compõem os órgãos de organização como a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, etc., pode haver um entendimento. O que eu acho que pode ser feito, não apenas sustar ou revogar a decisão da Presidência da República, é apresentar emendas dentro dessa proposta do decreto, discutir de forma que possa a FUNAI ter o poder de polícia com limitações. Senão você tira o objeto da atividade da Polícia Federal. Vamos avaliar com critério. Nós temos uma bancada federal bem eficiente, seja lá no Senado ou na Câmara Federal, que pode trabalhar em consonância, porque o objetivo é único.